Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje, na aula de português, vamos trabalhar com as atividades do nosso livro Ler e Escrever. Então, faremos a atividade 8B, que consiste na leitura e na reescrita, de um poema. Na verdade, é a leitura e a escrita, não é a reescrita, tá? Então, trabalharemos a página 162, 163 e 164. Então, eu vou compartilhar com vocês essa página, mas você pegue aí o seu livro e o seu caderno de português, para que possa estar aí fazendo as anotações que serão necessárias. Então, nós temos aí. Vocês coloquem a data aqui, 17/8/2021, tá? Lição de casa em família. Então, é uma lição aí que vai envolver a sua família. Número 1, leia o poema de Olavo Bilac para seus pais, avós e outras pessoas da sua casa e conversem a respeito dele. Na sequência, a professora solicitará que você reescreva um dos poemas abaixo, escolhido por ele. Então, nós vamos fazer aí a leitura, do poema Meio-Dia. Vamos fazer a leitura em voz alta, tá? Eu sempre gosto de frisar para vocês que é importante a leitura em voz alta. É um treino. Quanto mais você lê, melhor vai se tornando a sua pronúncia, a questão da sua pontuação, a sua entonação. Então, deve ser um exercício constante, tá bom? E aí, já já nós vamos combinar qual dos textos nós vamos fazer a escrita. Então, observe primeiramente que é um texto poético, tá? Sendo um texto poético, nós conseguimos observar a estruturação dele é diferenciada. Então, observe aqui, olha, o título, Assim como os demais textos, nós trabalhamos, nós temos que colocar o título. Esse texto é intitulado Meio-Dia. Quem foi o autor? Olavo Bilac. Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Então, observe que aqui o texto está centralizado. Quando nós vamos fazer a escrita de um poema, nós temos que seguir aí à risca, essa estruturação. Ou podemos fazer centralizado, porque aqui você observa que após o ponto, o texto vai para outra linha. Aí já começa o outro verso na linha seguinte. Outra forma que você pode estruturar o poema é você basear na sua margem, na margem, aliás, do seu caderno, tá? Colocar uma régua e fazer um traço bem clarinho, tá? Deixando ali um espaço e seguir aquele espaço, ok? Então, depois, aí, quando você for fazer a escrita, você decide se você vai fazer centralizado, mas o importante é que siga verso por verso. Se troca de linha aqui, eu vou trocar de linha no meu caderno. O que permanece aqui é a frase toda, na igreja repica o sino. Bom, então vamos ler primeiramente o poema e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, Afinal de contas, a leitura pede para que vocês conversem sobre ele. Nesse primeiro eu vou discutir com vocês e no outro vocês vão discutir aí com a família, tá bom? Então vamos lá. Meio-dia, Olavo Bilac. Meio-dia, sol a pino, corre de manso o regato. Na igreja repica o sino, cheiram as ervas do mato. Na árvore canta a cigarra. Há recreio nas escolas. Tira-se numa algazarra a merenda das sacolas. O lavrador pousa a enxada. No chão, descansa um momento e enxuga a fronte suada, contemplando o firmamento.
Nas casas, ferve a panela. Sobre o fogão, nas cozinhas. A mulher chega à janela, atira milho às galinhas. Meio-dia, o sol escalda e brilha em toda a pureza. Nos campos, cor de esmeralda e no céu, cor de turquesa. Olha que poema lindo! Se você parar aí para analisar, né, o que quer dizer esse poema, você vai conseguir perceber essa beleza, né? Então, é importante que você pause o vídeo, faça novamente a leitura, tá? Lê em voz alta, prestando atenção em cada verso, tá? Aqui, como nós não temos muito tempo, né, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, diz assim, meio-dia, sol a pino. Então, meio-dia é o horário que o sol encontra-se bem no alto, não é mesmo? Então, o sol geralmente está o quê? Bem quente, né? Então, isso aqui significa, né, que o sol está bem no alto, queimando a cabeça, né? Um sol bem escaldante, né? Então, é o horário de sol forte. Corre, então, meio-dia, o sol a pino. Corre de manso o regato, né? E aí? O que seria esse regato, né, que está correndo aí? Esse regato se refere a um riacho, a um riozinho, a um riacho, tá? Então, ao meio-dia, quando o sol está forte, está correndo aí mansamente esse riacho. Na igreja, repica o sino, cheiram as ervas do mato. Aí, na verdade, pessoal, o que seria esse repicar? Seria o mesmo que soar, que tocar o sino, né? Então, vamos colocar aí. Na igreja, toca o sino, ok? Então, a gente vê aqui que está nos dando a característica aí de um local, né? Cheiram as ervas do mato. Onde é que será, né, que se passa essa cena? Olha só. Na árvore, canta a cigarra. Há recreio nas escolas. Tira-se numa algazarra a merenda das sacolas. Então, aí está se referindo ao quê? Né? O que seria aí essa algazarra que acontece, né? Durante o recreio nas escolas. Então, assim, mesmo tempo que as cigarras estão cantando na árvore, né? Está acontecendo um recreio. É hora do lanche, né? Na verdade, seria o próprio homem que está aí no campo, né? Como se ele estivesse, ele pausa aí no seu trabalho para fazer o quê? Para comer a sua merenda, para tomar o quê? O seu lanche. E qual é o barulho que está sendo feito, né? Que algazarra seria essa? É o barulho das cigarras, né? Cantando nas árvores. Então, a gente pode pôr aí que a algazarra tem barulho, tem ruído, tá bom? Olha só, o lavrador pousa a enxada, no chão descansa um momento, enxuga a fronte suada, contemplando o firmamento. Então, olha só, o lavrador, quem é o lavrador? É aquele homem do campo, né? Então, ele repousa ali a, a sua enxada, né? Que é o quê? É a sua, é o seu instrumento de trabalho. Então, ele pousa, ele descansa a sua enxada e enxuga a fronte, enxuga a sua testa, que está suada, né? Porque o horário é um horário muito quente, meio-dia, o sol forte, né? Então, o que seria esse aí? Contempla esse firmamento? Seria, ele contempla o céu, tá? Então, esse pousar a enxada está no sentido de descansar, né? Descansa a enxada. Então, ele para um pouco ali o seu trabalho, né?
e enxuga a fronte, a sua testa está suada. O sol do meio-dia, né, aquece bastante. E ele, então, contempla o quê? O céu, o firmamento. Nas casas, serve a panela sobre o fogão, nas cozinhas. Então, o que está acontecendo aí? Hora que bate meio-dia aí, que o sol está a pino. As mulheres estão o quê? Cozinhando, né? Nas casas, ferve a panela sobre o fogão, nas cozinhas. Então, a panela está lá, fervendo, né? A mulher chega à janela, atira milho às galinhas. Ao mesmo tempo que elas estão ali cozinhando, elas estão alimentando as aves, alimentando as galinhas. E aí ele repete, o autor repete, meio-dia, o sol escalda, né? Aqui está no sentido o quê? De esquentar. Como eu disse para vocês, o sol escaldante é um sol quente, né? É um sol do meio-dia. Quem nunca aí saiu ao sol do meio-dia? Então, o sol, ele esquenta nesse horário. Vamos lá. O sol escalda e brilha em toda a pureza. Olha só, nos campos cor de esmeralda, né? O que seria esmeralda? É uma pedra preciosa, mas que cor tem essa pedra, né? É uma pedra de cor verde. Então, geralmente, né, está ligado à cor dos campos. A esmeralda é de cor verde. E brilha, então o sol está brilhando, está quente, está brilhando nos campos. Né? Então a gente vê aí que essa cena se passa, né, num ambiente rural, num ambiente de campo. E brilha em toda a pureza, nos campos cor de esmeralda e no céu cor de turquesa. O que seria esse turquesa, né? Está aí nos relatando que o céu é da cor azul. Então, observem a beleza desse poema, né? Ele nos retrata de uma forma muito linda, tá bom? Então, nós vamos aí, vocês podem treinar a leitura, ler para a vovó, para o vovô, para algum irmãozinho, para a mãe, para o pai, tá bom? Então, vocês façam aí as anotações para que vocês consigam, então, observar, né, esses detalhes, essa riqueza desse poema, tá bom? Então, nós vamos para a próxima etapa. Vamos lá. O próximo poema é o que vocês farão a escrita. Então, primeiramente, vocês deverão ler o poema. Ler, reler, né? Treinem bastante antes de fazer a leitura para alguém da sua família, tá? Esse poema, então, ele começa na página 163 e ele termina na 164. Então, observem que nós vamos colocar o título quando for escrevermos no caderno, vamos pular uma linha do título para o nome do autor, certo? E mais uma linha para iniciar o poema. Centralize o poema no seu caderno, mas não pule linha. Aqui há um espaço. Por quê? Porque não coube e trocou de folha, mas você não deve fazer esse espaço no seu caderno, tá? Onde começa o trecho, o verso, você deve começar e parar onde ele para, tá bom? Então vamos lá. Aí você vai treinar a leitura e depois vai conversar com a sua família a respeito desse poema, tá ok? O título dele é A Boneca. Deixando a bola e a peteca, com que ainda há pouco brincavam. Por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha. É minha, a outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca.
Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então aqui a gente consegue observar aí, né, que há uma cena de duas meninas e elas estavam aí brincando com uma bola e uma peteca, mas de repente elas deixaram essa bola e essa peteca e começaram uma briga por conta de uma boneca. Uma gritava é minha, a outra gritava é minha, e nenhuma soltava essa boneca. Então, quem é que estava em sofrimento? Era a boneca, que estava toda amarrotada, a roupinha já estava sendo estraçalhada, ou seja, já estava sendo rasgada, né? E elas tanto que puxam daqui e dali, que, infelizmente, conseguiram rasgar a boneca ao meio. Era uma boneca de pano, né? E aí o texto nos diz, né, que perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. Então, seria o preenchimento dessa boneca, né? Um recheio, uma estopa, um tecido, né? Que deixa a boneca de pano aí mais macia. E depois que elas rasgaram, né? Já viam aqui, se ao final de tanta fadiga, ou seja, elas já estavam cansadas de tanto brigar por essa boneca, o que que elas fizeram? Voltando a bola e a peteca, ou seja, recomeçaram a brincadeira com os dois brinquedos que o texto nos mostra no início. Então, ambas por causa da briga. O que seria esse ambas? Se refere às duas meninas. Então, por causa dessa briga, ficaram sem a boneca. Então, aqui vocês vão fazer, então, a escrita desse poema, seguindo, né, essa estruturação, como eu expliquei para vocês. E aqui nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da biografia desse autor, né? É o Olavo Bilac, que é uma biografia. Bio, né, se refere à vida, grafia, escrita. Então, é um texto que alguém escreve a respeito de alguém, de uma personalidade, né, de um autor ou de um ator. Então, alguém escreve, conta fatos marcantes a respeito da vida do autor, tá? Então, é uma biografia. Quando é o próprio autor que escreve sobre sua própria vida, né? Sobre sua vida, é chamado de autobiografia, ou seja, ele está escrevendo sobre si mesmo. Nesse caso, a biografia é um texto escrito por alguém, né? Que vai falar a respeito do Olavo Bilac. Então, o escritor e jornalista Olavo Bilac, nascido no Rio de Janeiro em 1865, iniciou os cursos de medicina e direito, mas não os concluiu. Provavelmente ele percebeu, né, que ele não gostaria nem de ser médico, nem advogado. Então, ele não terminou esses cursos. No ano de 1884, publicou o soneto Nero na Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro. Então, aí foi a sua primeira publicação, tá? Em 1884. Em 1888, publicou o seu primeiro livro. Aqui foi um poema, né? Um texto. E o seu primeiro livro, a biografia nos diz que foi feita em 1888, a obra Poesias. Então, a gente percebe que esse autor, ele já gosta, né, mais de textos poéticos, né? Ele gosta aí de rimar, né, de traduzir fatos, de traduzir paisagens em forma de poemas, em forma de poesias. Posteriormente, ou seja, um pouco depois disso, publicou discursos
livros infantis e didáticos, conferências, crônicas, entre outras obras. Então, isso nos mostra que Olavo Bilac também publicou outros tipos de textos, né? Inclusive outros tipos de livros, não somente de poesia. Bilac também escreveu a letra do hino à bandeira, ok? Então, vocês devem pegar aí o caderno de vocês e fazerem a escrita do texto A Boneca. Não se esqueçam de fazer a estruturação desse texto, tá ok? Então, nós temos aí a atividade 9A, cantando uma música. Leiam a música Marinheiro Só. Já que vocês estão fazendo a atividade em família, né? É importante que vocês peçam para alguém da sua família, se souber cantar essa música, que cante com você. Aqui nós vamos fazer o quê? A leitura, tá? Marinheiro Só. Essa é uma música do repertório infantil. Então, aqui embaixo já nos mostra repertório da cantiga infantil. Eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Lá vem, marinheiro só. Como ele vem faceiro, marinheiro só. Com seu bonezinho, marinheiro só. Ó marinheiro, ó marinheiro, ó marinheiro, marinheiro, marinheiro só. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro só. Ou foi o tombo do navio, marinheiro só, ou foi o balanço do mar, ou foi o balanço do mar, marinheiro só. Tá? Então, se alguém aí na sua família conseguir aí cantar com você, vai ser bem interessante, tá? E o texto termina aqui e vem a atividade. 2. Agora registrem as palavras oxítonas. Nós já estudamos, né? Inclusive vocês estudaram no ano anterior, mas é importante que a gente se lembre o que são palavras oxítonas. Quando nós pronunciamos as palavras, elas podem, todas elas têm uma sílaba tônica, tá? O que é a sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada com muito mais intensidade, tá? Ou seja, é a sílaba pronunciada com mais força. Então, quando nós, por exemplo, observamos a palavra música, né? Mu é a sílaba mais forte. Só que essa palavra, ela não é uma oxítona. Por quê? O que seriam as oxítonas? Quando a última sílaba é a pronunciada com mais força, tá? Oxítona, a última palavra pronunciada com mais força, a última sílaba. Então, por exemplo, olha, só, ela só tem uma sílaba, né? Então, essa seria a palavra, uma das palavras oxítonas, tá? Só. Quando é a segunda sílaba, que é pronunciada com mais força, ela é chamada de paroxítona, tá? E quando é a antepenúltima, é a proparoxítona. Então, olha só, a palavra marinheiro, vamos observar qual é a sílaba tônica. Marinheiro. Então, se nós dividíssemos aqui, olha só, então a gente colocaria marinheiro. Então, aqui não é a última que é mais forte, então não é uma palavra oxítona, e sim é paroxítona. Então, essa aqui não se encaixa. A palavra só se encaixa. Olha só, eu
Não. Essa é a sílaba tônica. Então, tem apenas uma. Quando a palavra é monossílaba, que ela tem apenas uma sílaba, nós dizemos que ela é tônica, tá? Se ela só tem uma, é a única sílaba tônica. Eu não. Olha só. Sou. Aqui também. Ela é oxítona, tem apenas uma, tá? Daqui. Olha só. Quando você pronuncia daqui, o que você está pronunciando com mais força? A sílaba que. Então, ela é uma palavra oxítona. Só, nós já vimos, né? Nós não vamos grifar todas as vezes. Marinheiro não é, porque nós vimos que é a penúltima que é mais forte. Eu, né? Eu. Ela é monossílaba, então ela é oxítona, porque ela é forte. Eu não tenho. Nessa aqui, nós conseguimos perceber que ela é paroxítona, ela não se encaixa nas oxítonas. Amor, amor. Amor é uma palavra oxítona. Então, pronuncia aí. Verifica a intensidade com que você pronuncia a palavra amor, né? Eu sou da Bahia. Ó, nesse caso, se a gente vai separar as sílabas, vai ficar ba, do outro lado ia. O que a gente pronuncia com mais intensidade? O ba. Então, o ba não é oxítona. Marinheiro só de São Salvador. São é uma palavra monossílaba. Tem apenas uma sílaba. Nós abrimos a nossa boca uma vez, tá? Então, logo, ela é oxítona, porque ela é pronunciada com intensidade. E a palavra Salvador? Salvador. Então, aqui seria o vá, né? E a gente ia separar, daria 3 sílabas. Então, a penúltima seria mais forte, não se encaixa. Marinheiro só, lá vem, lá vem. Olha só, tanto lá quanto vem são palavras oxítonas, pois elas são monossílabas. Como? Como? O co é pronunciado mais forte, então não encaixa nas oxítonas. Ele, aqui se encaixa, tá? Aqui, ele é uma palavra oxítona. E a palavra vem é monossílaba, logo ela também é oxítona, tá? Faceiro, se nós fôssemos separar, né, ficaria fa-sei-ro. E o sei, essa sílaba é a penúltima, então é a paroxítona. Com, nós já grifamos o com? Ainda não, né? Porque essas que vocês estão grifando são as palavrinhas que vocês vão escrever como oxítona. Oxítona é quando a última sílaba é pronunciada com mais intensidade. Se a palavra tem apenas uma sílaba, né, significa que ela é oxítona. Com seu. Então, observe, seu, eu abro a minha boca apenas uma vez para pronunciá-la, né? Então, é a sílaba mais forte. Marinheiro, só, né? Nós já havíamos grifado o só, né? Eu vou deixar grifadinho aqui, mas não precisa grifar todas as vezes que você já entendeu que é a palavra, né? Oxítona. Ó marinheiro, marinheiro, marinheiro só. Quem te ensinou a nadar? Quem? Eu abro a minha boca uma vez, então a palavra é monossílaba. Logo, ela é oxítona, ela é pronunciada com muito mais intensidade, com força. T,
Quem te ensinou a nadar? Aqui também é oxítona, tá? Agora, ensinou. Eu abro a minha boca 3 vezes. Ensinou. Ensinou. Então, olha só. O no, embora ela tenha 3 sílabas, eu pronuncio a última sílaba com mais intensidade. Então, ensinou é uma palavra oxítona, tá? Nadar. E essa palavra? Quando você tem dúvida, você chama a palavra pelo nome, como se a palavra estivesse escondidinha e você quisesse encontrá-la. Olha só, nadar, né? Então, o dar é pronunciado com mais intensidade. Nadar. Então, você observa que, sendo a última sílaba mais forte, ela é oxítona. Marinheiro só. Ou foi. Foi. Abra minha boca uma vez. Então, ela é a mais forte, né? Oxítona também. Tombo. Quando eu pronuncio tombo, a mais forte é o tom. Não é a última, que é o bo. Então, ela é paroxítona. Ela não vai entrar aqui. Navio. Olha só, a palavra navio já é uma palavra oxítona. Eu abro a minha boca quantas vezes? Navio. Eu abro 2 vezes. Eu pronuncio a última sílaba com facilidade. Aliás, desculpa, pessoal. Eu pronuncio a última sílaba com intensidade, com mais força, tá? Ou foi o balanço. Então, se eu separar as sílabas, olha só, balanço. Eu pronuncio lan com mais intensidade. Então, não é a última que é mais forte, é a penúltima. Então, ela não entra, tá? Agora, a palavra mar. Eu abro a minha boca uma única vez, né? Então, mar é a palavra que vai encaixar aí, né? Nas minhas palavras oxítonas, tá bom? Então, todas essas palavrinhas aqui que vocês grifaram, vocês deverão escrever aí na página 164, tá bom? Daqui a pouco eu volto com as orientações para a aula de matemática. Até mais!